Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 200 dias em oração. Esse número redondinho, né? Que alegria e nossa, chegar a esse número, né? A essa contagem de dias me faz pensar que tá quase acabando. Mas nossa jornada, né, de gestar o Cristo dentro de nós, com certeza nunca vai acabar, muito menos essa relação, essa intimidade, né? E em especial no dia de hoje, a reflexão fala sobre a amizade. E na ocasião, né, do que está acontecendo ali na passagem de vida de Maria, ela tinha recebido aquele casal de amigos, né? Mais precisamente a esposa acabou ficando na casa dela alguns dias e no dia de hoje o marido dela foi buscar, né, a esposa e acabou encontrando um burrinho no meio da estrada que estava machucado. Então ele resolveu dar os cuidados para o animal e levou ele até a casa de Maria, achando que fosse inclusive um ótimo presente para eles. Ele ainda diz assim, profetizando que aquele burrinho ainda vai ser de grande valia para o casal. A gente que já sabe, né, o restante da história, sabe que realmente o burrinho é um baita personagem dessa história. E de fato, né, a família acolhe com muito carinho esse animalzinho. A Marta, que também é uma grande amiga, se oferece para cuidar dos ferimentos do burrinho. Eles celebram, né, o dia fazendo uma refeição juntos e a vida segue. Eu fiquei refletindo com essa história, né, o quanto muitas vezes todo esse barulho externo que está acontecendo, em especial relacionado à discussão que a gente disse, né, que está acontecendo aí, desse lado do mundo, aqui, desse lado do mundo, o quanto esses assuntos externos acabam tentando, né, e nos tentando não só no sentido de tentativa, mas nos tentando no sentido de provação, testar o nosso amor, né? Até que ponto a gente tem condições de manter boas relações, manter os amigos, os parentes próximos, mesmo quando o tema provoca essa diversidade, provoca essa dicotomia, essa divisão. Não estaríamos nós sendo tentados, né, também e testados por Deus para ver o quanto o nosso coração está disponível para amar de verdade? Eu assisti agora há pouco tempo um documentário que falava sobre a discriminação de homossexuais, né? É um menino contando a sua história, né, da perspectiva dele. E realmente, assim, é uma história muito comovente e a história do menino é uma história muito linda. Mas eu penso assim, de que forma, né, essa história está sendo usada? Eu acho que uma das grandes dificuldades da gente se relacionar tem a ver com não só de se relacionar, né? Eu queria engatar, inclusive, uma outra um outro assunto, né, que a Celina abordou sobre o perdão, né, e como o perdão é uma ferramenta essencial para nossa cura, e cura no mais amplo sentido. Toda doença, ela tem um fundo de falta de perdão. Quanto mais pesado a gente tá, quanto menos a gente cura, né, as nossas feridas, entende as nossas dores, muitas vezes a gente busca remédios para ela que enquanto a gente não der esse perdão, ele não vai se solucionar. E aí a gente acaba ressoando, né, essas dores de uma forma que não necessariamente ajuda as pessoas ao nosso redor. É aquilo que a gente estava comentando.
Se eu me curo de algo, logo eu sei passar para as pessoas ao meu redor o remédio para a cura daquela ferida. Quando eu exponho a minha dor, eu faço o outro sentir, mas muitas vezes eu vou espalhar muito mais a minha dor do que o remédio para aquela cura. Então, eu acho que tudo a gente precisa olhar com esses olhos, né? E oferecer o cuidado para as pessoas que realmente estão ressoando essa dor, né? Essa dificuldade. E tratando dos relacionamentos, né? Quando a gente tá machucado com alguém ou com alguéns, mais fechado para as relações e mais dificuldade eu vou ter de ter uma relação saudável. Então, isso traz, né, pra gente essa necessidade de olhar para as nossas próprias dores, porque eu não posso me responsabilizar pela dor do outro, se antes disso eu não me responsabilizar pela minha, né? Eu não posso questionar a dor do outro, oferecer um remédio para o outro, se eu não estiver buscando a cura para as minhas dores. E por mais que seja muito importante, né, esse processo de acolhimento, de empatia da dor do outro, a única pessoa que pode acessar, né, essa cura, esse perdão, esse cuidado, é ela para com ela mesma. Então, ninguém, eu acho, né, na face da Terra, independente dos problemas que carregue, é um ser completamente santo, né? Que a gente tá aqui, né, em busca dessa saúde e dessa cura do espírito, então, portanto, a santidade, né? Já que saúde significa santé. E a gente sabe o quanto isso, né? 200 dias depois, o quanto é um processo delicado, um processo profundo, um processo que a gente não cicatriza tudo de uma vez só. Talvez a gente precise de muitos e muitos ciclos, né, de gestações do Cristo em nós, para que a gente consiga realmente entender mais sobre as nossas dores, sobre as dores do outro, sobre acolher, sobre ser unidade, sobre sermos todos filhos de Deus, sobre termos aliança com Ele. E não é sobre o plano dele para mim, nem para você, é sobre o plano dele para nós. Enquanto a gente continuar ressoando essas divisões, né, essas cisões, a gente não vai estar agindo com o coração que ele tem para conosco. Então, eu vejo que inclusive os cristãos sofrem muitas críticas, né, por essas questões de anti-aborto, ou essas picuinhas que colocam sobre homofobia, né? E, na minha opinião, tá muito longe disso, né? Eu sempre me coloco no lugar de Jesus, como ele agiria com uma mulher que pecou, agindo contra a vida do próprio filho. Como Jesus agiria diante de alguém que ama alguém de outro sexo? Será que ele seria intolerante dessa forma? Eu acredito que não. Eu acredito que eu tenho os meus pecados e para os meus pecados ele também olharia com os mesmos olhos, né, de quem está disposto a, a curar, a dar amor, né, a dar salvação e dar também a santidade. E a gente não tem o direito de falar sobre as escolhas que o outro faz. A gente só tem direito de olhar para as nossas próprias escolhas, entender por que a gente faz elas, entender onde elas nos levam e tomar atitudes com relação a isso. Então, quanto mais responsabilidade a gente tiver pelo nosso nariz, né? E quanto mais empatia e cuidado a gente tiver
com as dores dos outros, muito mais perto de Cristo o nosso coração vai estar. É essa a mensagem que eu gostaria de colaborar, né, para vocês hoje. E fiquem todos com Deus. Até amanhã. E seguimos firmes aí 76 dias a mais para o fim da nossa caminhada e para o nascimento de Jesus. Um grande beijo.